Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Tudo sobre o treino aberto do Internacional, com grande notícia e com algo preocupante. Vamos falar sobre a mobilização do torcedor para o duelo contra o Santos. E mais, a situação de negociação que pode complicar nas próximas semanas. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito boa tarde, pessoal, muito bom sábado a todos. Estou de volta aqui no canal para a gente falar sobre o Internacional e atualizar a situação do Colorado. O Inter que treinou nesta manhã lá no estádio Beira-Rio, treino aberto para a imprensa, para os torcedores que compareceram ao estádio Colorado. O Internacional que divulgou oficialmente a presença do público e ela ficou em aproximadamente 3.700 torcedores. Não achei, sinceramente, um número alto, esperava até mais torcedores do Inter no Beira-Rio, tratando-se de uma situação complicada, de um ingresso totalmente gratuito, para que o sócio comparecesse, para que o torcedor comum comparecesse ao estádio para prestar esse último apoio antes da decisão desta segunda-feira. Os jogadores foram lá, saudaram os torcedores que lá estiveram, principalmente concentrados atrás do gol ali da Popular, Portão 7, que reuniu praticamente todas as organizadas do Internacional nesse movimento muito legal de união das torcidas, a Camisa 12, a Nação Independente, a Superfico, a Fico, a Força Feminina Colorada. Se eu tiver esquecido aí de alguma torcida, por favor, me perdoem, mas essa união das torcidas mais uma vez foi vista nesse treinamento do Internacional e se espera que isso seja mantido para o jogo desta segunda às 9 da noite contra a equipe do Santos. Algo curioso, pessoal, sobre esta atividade, que foi uma provocação ao Neymar. Ali no setor da Popular tinha um boneco que fazia alusão ao Neymar, não vou dizer esgualepado, não vou dizer com alguns ferimentos, mas fazia essa alusão ao Neymar que estaria aí com dificuldades após enfrentar o Internacional, uma provocação ao camisa 10 da equipe santista. Não sei se é uma boa, viu? Provocar o Neymar talvez seja melhor exaltar o Neymar, colocar o ego dele lá em cima para que ele entre de salto alto aí nessa partida contra o Internacional, mas a torcida deu aquela cutucada no craque santista. Sobre informações, pessoal, desta atividade, não tivemos grandes novidades. Os jogadores que a gente esperava que iam treinar, treinaram normalmente. Apenas o Ivan ficou de fora. Ele que tem uma lesão muscular constatada, está fora praticamente da temporada, não joga mais em 2025, volta apenas no ano que vem. Os demais, todos em campo, Carboneiro, Tabata, Luiz Otávio, jogadores que estão suspensos e não vão jogar, mas participaram normalmente da atividade. E o Inter contou, claro, com a presença também do Thiago Maia, jogador que estava suspenso contra o Ceará e é cotado aí para ser um dos titulares nesse meio-campo do Internacional. Eu aproveito, pessoal, para colocar para vocês a talvez única dúvida nesse time do Inter para a partida de segunda-feira, que é tanto envolvendo o sistema de jogo, qual formação vai ser utilizada pelo Ramon Dias, e também pensando, pessoal, nas peças, porque elas podem variar dentro do esquema. A possibilidade maior e bem provável, eu diria, é o Ramon Dias manter o sistema com 4 defensores, o 4-2-3-1. 4 zagueiros, no caso 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 3 meias, sendo um meia articulador, que é o Alan Patrick, 2 pontas e um centroavante. Então essa vai ser a base mantida de esquema para o jogo contra o Santos. Agora, as peças podem variar. Tem uma função, uma posição que é disputada por pelo menos 3 jogadores completamente diferentes. Eu vou explicar isso. Aguirre,
Gustavo Prado e Bruno Henrique. Um desses jogadores vai começar entre os titulares. E eu vou explicar. Calma. O time base tem Antony no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão, Mercado e Bernabé na defesa. No meio-campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho. Na frente, ou Borré ou Matias. Ainda estou apostando mais no Matias pela questão da empolgação do torcedor, também da falta de resposta do Borré em campo. Então o Matias deve começar a partida. E vocês devem ter percebido que eu deixei uma posição em aberto, que é justamente essa dúvida entre Aguirre, Bruno Henrique e Gustavo Prado. O mais provável, pessoal, é que o Gustavo Prado seja o escolhido. Jogador de uma característica bem mais próxima do que o Carboneiro e o Tabata entregam para a equipe do Inter em comparação aos outros que eu citei. Eu gostaria de ver sim o Gustavo Prado sendo escolhido para esta função. Não sendo o Gustavo Prado, ele pode ir de Bruno Henrique. E aí o Alan Rodrigues passaria a ser o cara aberto pelo lado direito, mais avançado, com o Vitinho vindo para a esquerda, e aí tu tendo dois volantes, Thiago Maia e Bruno Henrique. Também existe uma terceira alternativa, que é parecida com essa, mas tendo o Aguirre na lateral direita, daí tu desloca o Bruno Gomes para ser volante e tu coloca o Alan Rodrigues aberto pela direita, embora essa seja para mim a menos provável, tendo em vista uma informação que eu trouxe aqui para vocês no canal, de que o Bruno Gomes pediu para ser apenas lateral. Ok, ele jogou de volante na partida contra o Ceará em algum momento do jogo, como circunstância da partida, mas ele quer começar os jogos como lateral direito. Isso deve ser mantido pela comissão técnica, por isso estou apostando bastante na opção que envolve Gustavo Prado começando a partida entre os titulares. E você, qual jogador escalaria desses três que eu citei e por quê? Deixa aqui nos comentários e a gente vai debater muito essa questão. Quero falar também, pessoal, sobre uma negociação que pode se complicar nas próximas semanas. A gente já vem falando aqui ao longo do ano da possibilidade do Inter comprar o Carboneiro ao final do vínculo de empréstimo. Para quem não sabe, ele está emprestado até o final do ano pelo Racing da Argentina e o Inter precisa pagar 4 milhões de dólares para comprar o jogador e permanecer em definitivo com ele na próxima temporada. O ambiente do Beira-Rio, do departamento de futebol, já teve mais certeza, pessoal, sobre a compra do Carboneiro. Em determinado momento, era quase que uma unanimidade que o Inter faria este movimento. Mas algumas questões aconteceram nesse meio tempo. Uma delas, aquela declaração do Emiliano Dias dizendo que vai jogar quem está com vontade, quem demonstra isso no dia a dia, dando a entender, e a informação chegou depois do GPS, que o Carboneiro não estava treinando bem, não se dedicava nos treinamentos. Isso pegou mal internamente. Claro que essa é uma questão que também envolve a comissão técnica atual, que não deve permanecer na próxima temporada, vamos ser sinceros aqui, não é a tendência. A tendência é que eles livrem o Inter e no fim do contrato, no fim do ano, no caso, sejam demitidos ou sejam trocados, enfim, no comando do Internacional. Então esse é o primeiro ponto, essa questão que não pegou bem, principalmente com a comissão técnica, mas claro que mancha um pouco essa imagem do Carboneiro com a direção do Inter. O segundo ponto é a expulsão. Sim, a expulsão contra o Ceará pegou muito mal internamente. O Carboneiro foi cobrado, lembro aqui de um outro episódio onde teve até soco, tá, no vestiário do Internacional, envolvendo dois jogadores, Gabriel Mercado e Carboneiro. Isso aconteceu após a partida contra o Palmeiras, naquele 4-1, o penúltimo jogo do Roger no comando, depois tem o Grenal e o Roger é demitido, mas o 4-1, o Inter toma um vareio do Palmeiras, o Carboneiro era o único jogador do Inter que estava, enfim, tentando alguma coisa, tanto é que ele faz o gol de desconto do 4-1 do Inter, e ele chega no vestiário com uma postura que incomodou muitos jogadores, inclusive o Gabriel Mercado. Como quem diz o seguinte, eu fui o único que tentei, eu fui o único que estava tentando jogar futebol, se não fosse eu,
a gente não teria feito muitos gols aí no campeonato. O Carboneiro praticamente disse que ele era o mais importante do sistema ofensivo do Inter e que sem ele o time tomaria goleadas e não faria nem gol no Campeonato Brasileiro naquele momento, que era um momento bem difícil da temporada. E aí o Gabriel Mercado parte para cima do Carboneiro, tem ali uma rusga. Algumas pessoas, inclusive com quem eu conversei, dizem que houve até troca de socos entre os dois, que foram contidos na sequência no vestiário. Então, tem esse segundo episódio que mancha também a passagem do Carboneiro. E o terceiro é, repito, a expulsão contra o Ceará, onde pegou muito mal, um lance completamente desnecessário, infantil. Uma coisa é tu ser expulso dando um carrinho, errando, tentando marcar, tentando roubar a bola, e outra coisa é tu ser expulso depois de um gol muito importante do teu time, dando praticamente um soco no zagueiro adversário. Então o Carboneiro, ele está com seu filme queimado, e hoje eu diria que a tendência é que o Inter não compre esse jogador ao final da temporada, pelos diversos problemas que eu citei, e faltou um ainda, que eu poderia ter citado, e que é algo que é relevante no bastidor do Inter, que são as lesões. O Carboneiro também teve muitas lesões ao longo da temporada. Então, essa é a tendência, que a negociação não aconteça, pelo menos no momento. Pode ser que isso mude até o final da temporada, com a saída da comissão técnica atual, com o novo técnico pedindo a permanência do Carboneiro, aí sim pode ser debatida novamente essa questão. Mas por enquanto, a tendência é que o Inter não faça esse movimento. Tá certo, galera? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!